Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Yahweh tem favoritos? Os judeus têm uma vantagem que os gentios não têm? Olá, eu sou Chris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo se refere ao evangelho como sendo primeiro para os judeus e depois para os gentios. Hoje, o Will Santos examinará essa declaração no contexto de Romanos 6 a 11. Ele tem uma perspectiva nova e interessante sobre o plano de salvação para falar a nós no dia de hoje. E depois, a Laura Lee compartilhará conosco uma experiência pessoal pela qual sua família passou recentemente e a promessa que lhes deu força e ânimo em tempos difíceis. Fique atento para outra promessa inspiradora de fé. E o programa de hoje, Yahweh tem algum tipo de preferência? Um novo olhar em Romanos 6 a 11. Will, o tempo é todo seu. Obrigado, Chris. Você já teve uma crise de identidade? Você quer dizer se eu já perdi 10 quilos, ou se eu já troquei meu velho sedã por um carro esporte vermelho, ou mesmo se comecei a procurar uma esposa perfeita? Bem, eu suponho que seja um tipo de crise de identidade. Mas agora que você tocou no assunto e agora que você mencionou sobre a perda de uns quilinhos, você até está parecendo um pouco mais magro. Será que eu estou parecendo mais magro? E quanto à minha esposa? Eu sempre fui apaixonado por ela. E por que você está perguntando isso? Você já teve alguma crise de identidade? Na verdade, sim. Isso ocorreu quando eu tinha 10 anos. Você trocou sua bicicleta velha por uma nova? Não. Nada tão simples que poderia ter afetado minha crise de identidade. Quando eu tenho uma crise, o raio de ação acaba afetando coisas bastante significativas para mim. E o que aconteceu? Foi quando eu tive o maior choque da minha vida. Eu descobri que eu era um gentio. Essa foi sua grande crise de identidade. Ei, não ri não. Em todas as histórias da Bíblia, os judeus eram os mocinhos e os gentios eram os bandidos. Como cultuávamos a Iá, eu presumi que éramos judeus. Ah, naturalmente. Foi preciso um pouco de ajuste mental para aceitar que eu era um daqueles gentios horríveis e repugnantes. Sim, ok. Eu até consigo imaginar como isso poderia ser um choque para uma criança. Bem, com o tempo eu fui capaz de aceitar essa constatação chocante, mas um versículo em Romanos continuou a me incomodar por algum tempo. Me parecia que Yahweh tinha favoritos. Mas vamos dar uma olhada nisso. Você poderia abrir em Romanos capítulo 1 e ler o versículo 16, por favor? Claro, dê-me apenas um momento para encontrá-lo. Já achei. Diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora, esse verso não faz você se sentir como um fracassado? Um fracassado? Sim, como um tipo de menção honrosa ou um prêmio de consolação por uma concorrência desleal, mesmo que você não fosse bom bastante para conseguir vencer? Sim, eu acho que parece isso mesmo. E é claro que sabemos que isso não é verdade, pois nosso Pai Celestial ama a todos. Mas Paulo tinha um ponto a fazer. Você poderia abrir agora em Romanos, capítulo 9. Paulo, como você sabe, foi o apóstolo dos gentios. Pedro foi enviado aos judeus e Paulo aos gentios. Mas Paulo ainda ansiava que os de sua própria raça aceitassem a verdade. Romanos 9, quais versículos? Leia os 5 primeiros, por favor. Ok. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne,
são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Yahweh, bendito para todo sempre. Amém. Uau, aqui Paulo chutou o balde. Dizer que ele próprio poderia desejar estar perdido se apenas o resto dos israelitas pudesse ser salvo? Essa é uma afirmação em tanto. Isso me lembra o que Moisés disse quando estava implorando a Yahweh para que Israel fosse perdoado de suas transgressões. Isso mostra um profundo amor pelos perdidos, não é verdade? Sim, realmente mostra. Paulo pode ter sido designado apóstolo para os gentios, mas ele ainda ansiava pela salvação de seus compatriotas. No entanto, ele é rápido em apontar que a rejeição judaica do Messias não significa que a palavra de Yahweh falhou em algum ponto. Longe disso. Vamos continuar de onde você parou. Comece a ler Romanos 9, versículo 6 e vamos falar sobre isso. Leia, por favor. Tá. E não pensemos que a palavra de Yahweh haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Ok, portanto a palavra de Yahweh não falhou, embora a maioria dos judeus tenha rejeitado o Messias. Então Paulo explica um ponto vital. Nem todos os que são descendentes de sangue de Abraão e nem todos os que são dessa linhagem devem ser realmente considerados israelitas, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Tudo bem, prossiga, versículo 7. Ok. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ele está se referindo ao que Yahweh disse a Abraão em Gênesis 21. Próximo versículo. Isto é, estes filhos de Yahweh não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Yahweh quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esta é uma passagem importante para qualquer um que, como eu, aos 10 anos de idade, tenha medo que não seja considerado descendente de sangue de Abraão, Isaque e Jacó. Esta passagem estabelece que o DNA de alguém, ou seja, o direito de primogenitura, não garante nem um pouco a salvação. Entre os filhos de Abraão, Ismael, e os filhos das concubinas de Abraão e sua terceira esposa, Quetura, todos foram rejeitados. Apenas Isaque foi escolhido. Da mesma forma, Esaú foi rejeitado enquanto Jacó foi escolhido. É prerrogativa de Yahweh indicar quem ele deseja. Isso me parece um pouco, ou talvez, injusto. Você não concorda? O que eu quero dizer é que os árabes, como descendentes de Ismael, podem se sentir um pouco excluídos, mas no nosso caso, esse sentimento ainda é pior, uma vez que não somos descendentes de Abraão. Bem, continue lendo. Em qual versículo você está agora? Versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Yahweh? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover de ter compaixão. E perceba que Paulo também expôs a mesma preocupação que você mencionou, e nesse momento ele está chegando ao clímax de toda esta passagem. É simplesmente fantástico. Continue lendo. Tá. Assim, pois não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Yahweh a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Esta é uma fala bastante emocionante. A salvação não depende do seu esforço ou vontade, como também não depende da minha. Certamente não depende de termos nascido judeus, mas sim inteiramente da vontade de Yah
e de sua misericórdia. Tudo bem, e isso me parece estar correto, mas, honestamente, isso não é lá tão reconfortante, uma vez que Yah diz que ele endurece a quem lhe apraz. O que estou querendo dizer é que isso soa como se fosse uma predestinação, e eu não gosto dessa ideia. Isso soa como, você é alguém que Yah escolheu para endurecer seu coração. Que pena! E é muito triste, mas não há nada que alguém possa fazer a respeito. O azar é o seu. Tudo bem. Vejamos alguns exemplos das Escrituras onde diz que Yahuwah endureceu o coração de alguém e então vamos comparar com algumas outras passagens das Escrituras. Porque lembre-se, qualquer interpretação deve ser consistente e harmoniosa com outras passagens das Escrituras. Ok, abra em Êxodo 10 e vamos começar pelo versículo 1. Ok. Disse Yahuwah a Moisés, vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou Yahuwah. Perceba que as Escrituras afirmam inequivocamente que Yahuwah endureceu o coração de Faraó. A palavra traduzida para o português como endurecido vem da palavra hebraica kozak. E no número 2388, na concordância bíblica Strong, afirma que significa ser ou crescer firme ou forte, fortalecer. Também pode ser traduzido como... E você está preparado para ver o que eu vou dizer agora, Chris? A tradução é confirmar. Agora, quando usamos essa definição, como que a lemos? Disse Yahuwah a Moisés, vai ter com Faraó, porque lhe confirmei o coração e o coração de seus oficiais. Devemos sempre lembrar que é Satanás quem força a vontade, e é Yahuwah quem nos garante a liberdade de escolha. Ele não decidiu arbitrariamente fazer de Faraó um grande e destemido vilão desta história. Faraó tomou suas próprias decisões, assim como nós, sempre. Faraó também tinha sua própria alma, que era passiva de alcançar a salvação e poderia ter escolhido cooperar com Moisés no cumprimento da vontade de Yah. Mas ele não o fez e essa foi sua escolha. Ele resistiu aos reclames do Espírito Santo. Então, Yahuwah permitiu que o curso natural seguisse seu rumo. Toda vez que Faraó rejeitou os apelos do Espírito Santo, ele a si próprio endureceu seu coração e Yahuwah simplesmente confirmou a sua escolha ou vontade. Eu suponho que isso esteja de acordo com as palavras de Paulo em Romanos 8, onde ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yah, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Exatamente. E tem mais. Abra em 2 Pedro capítulo 3 e leia os versículos 9 e 10. Cada passagem da Escritura que é confusa ou faz parecer que o Pai joga algum tipo de loteria divina para selecionar quem será salvo e quem será perdido, deve ser lida no contexto de 2 Pedro 3, 9 e 10. Tá. Não retarda Yahuwah a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Yahuwah não quer que ninguém pereça, e isso incluía também Faraó, mas ele nunca forçará a nossa vontade. Se uma pessoa está obstinadamente empenhada em resistir ao Espírito de Yah, o Pai recuará, pois ele é um ser cordial e permitirá que as próprias ações de uma determinada pessoa atestem suas escolhas. Isso parece mais razoável e é consistente com o caráter de amor de Yahuwah. Outro ponto a ser lembrado é que a salvação depende da fé. E, de acordo com Paulo, Yahuwah, segundo a medida da fé, repartiu a cada um. Todos foram dotados de uma porção de fé suficiente para serem salvos, se assim o desejarem. Exatamente. Mas essa fé deve ser posta em prática. Quando você ouve o Evangelho, você deve dar crédito a ele. Abra em Marcos 4. Marcos capítulo 4. Há uma parábola aqui que realmente ilustra esse ponto. Comece com o versículo 3. Ok. Eis que saiu o semeador a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu,
Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Agora vá para o versículo 14 e leia a partir de lá. Tá. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Sempre se resume a uma escolha pessoal. Quando ouvimos a verdade, vamos rejeitá-la imediatamente? Vamos aceitá-la apenas para deixar que os cuidados da vida nos distraiam da obediência? Ou vamos abraçá-la plenamente, deixando que ela nos transforme pela fé? O problema nos dias de Yahushua, e para ser preciso, era um problema que remontava a séculos, era que os judeus não queriam ser salvos pela fé. Quando você é salvo pela fé, você confia total e completamente na salvação que Yahuwah proveu a cada um de nós. Você reconhece que não pode fazer nada, mas ao contrário dessa ideia, os judeus não queriam admitir essa possibilidade. Corrói o orgulho pessoal, não corrói? Admitir que não podemos fazer nada para nos salvar? Eles não queriam ser salvos somente por meio da fé. Eles preferiram usar o fator humano para alcançar essa possibilidade. Eles queriam que seus próprios esforços valessem alguma coisa. E então, quando Yahushua surgiu pregando o verdadeiro evangelho do reino, eles o rejeitaram. Paulo afirma claramente que esta foi a razão pela qual os judeus rejeitaram seu Messias. Leia em Romanos 9, versículos 30 a 32. Tudo bem, diz, que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Então eles ouviram o evangelho, mas isso não foi suficiente para que seu orgulho fosse colocado por terra. Então eles rejeitaram as verdades outrora dadas. Agora, muitos cristãos acreditam que todos os judeus serão salvos no final. Eu sempre achei que era mais uma coisa individual, mas ouvindo você agora, isso significa que Yahuwah não tem mais planos para os judeus? Estou pensando no lamento de Yahushua sobre Jerusalém quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Isso significa que todas as profecias e promessas agora são apenas para Israel espiritual? Aqueles entre os gentios que acreditam no que foi pregado? Essa é uma boa pergunta. Absolutamente a salvação é e sempre foi em uma base individual. Vá para o capítulo 11. Vamos dar uma olhada nisso. Comece a ler pelo versículo 1. Tá. Pergunto, pois terá Yahuwah porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Yahuwah não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Yah contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que ele disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal.
Agora observe o que ele diz a seguir. Ele está fazendo uma comparação entre os dias de Elias e os judeus da era cristã. Prossiga. Assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Elohim lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Há aqui novamente aquela palavra endurecer. Aqueles que rejeitarem os reclamos do espírito de Iar serão fortalecidos e confirmados em suas escolhas. No entanto, Yahuwah sempre teve um remanescente entre os judeus, aqueles que creram nele e o obedeceram. E isso não é diferente agora. Existem judeus que creem no Evangelho e haverá milhares de outros que aceitarão a salvação no futuro. Isso faz sentido e está de acordo com o caráter de amor do Pai. Vamos fazer uma pausa rápida e voltamos já já! As extrapolações têm seus usos, mas também têm suas limitações. Alguns cristãos têm usado sua crença em uma divindade trina e extrapolaram a ideia de que o arcanjo Miguel, mencionado no Antigo Testamento, bem como o Anjo da Aliança, são referências a Cristo em sua forma pré-encarnada. Essa conclusão parece fazer sentido. Afinal, se Yahushua como Deus Filho é a terça parte de uma trindade divina, então seria lógico que ele existisse desde a eternidade, assim como o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Mas essa inferência baseada na extrapolação é precisa? Se nossas suposições, por mais razoáveis que possam parecer, forem baseadas em conclusões errôneas ou imprecisas, nossas crenças estarão equivocadas. Para saber a verdade sobre a identidade de Miguel e se Yahushua teve ou não uma existência pré-encarnada, procure pelo programa de rádio anteriormente transmitido intitulado Miguel e Yahushua, um e o mesmo ser? Mais uma vez, o título é Miguel e Yahushua, um e o mesmo ser? Você poderá encontrá-lo em nosso site no www.worldlastchance.com/português ou procurá-lo no YouTube. Voltamos! Como estávamos dizendo em nosso último segmento, há e sempre haverá um remanescente de judeus que serão salvos. Assim como haverá um remanescente de cada cultura, raça, tribo, nação e religião. Yahuwah ainda tem planos para eles. Eu só gostaria de fazer uma pergunta direta. Você já teve a sensação de que Yahuwah prefere aqueles da linhagem judaica? Você quer dizer se ele tem favoritos? Bem, não. Porque eu acho que isso não seria correto. Mas sim, acho que às vezes, embora eu saiba intelectualmente que Yahuwah não tem favoritos, eu tenho a sensação de que ele prefere os judeus. Sabe o que rola aquele papo que aquele que toca em você toca na menina dos olhos do Pai? Eu entendo e acho que muitas pessoas podem se sentir assim. Conheci pessoas que insistem que são descendentes das tribos perdidas de Israel. Eles não podem provar essa ideia por meio de seus ancestrais ou pelo nome de suas famílias, mas estão convencidos de que geneticamente descendem de uma forma ou de outra de uma das tribos perdidas de Israel. Uma mulher me disse que seu coração a convenceu de que ela era uma dessas pessoas, e então ela acreditou que isso fosse verdade. E claro, foi o que gerou minha própria crise de identidade quando descobri, quando criança, que eu era um gentio. Sempre que se sentir assim, lembre-se da história de Cornélio. Ele era um centurião romano que vivia em Cesareia. Ele foi instruído a ir a Jope para ver a Pedro. Ah, sim, eu lembro. Iá deu a Pedro um sonho no qual ele viu um lençol que descia do céu com todos os tipos de animais, limpos e imundos. No sonho, ele foi instruído a se levantar e matar e comê-los. O que, é claro, o horrorizou como um judeu observador da Torá. Vamos dar uma olhada nisso. A história está em Atos 10. O que Pedro disse quando lhe foi dito para matar e comer esses animais imundos? Versículo 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Para aqueles que dizem que a lei foi pregada na cruz, eu gostaria apenas de salientar que isso ocorreu alguns anos após a ascensão de Cristo. O que a voz diz em resposta à objeção de Pedro? A voz lhe falou pela segunda vez: ao que Iá purificou, não consideres comum.
Isso não é, em um fato isolado, a permissão para comer alimentos impuros. Yahuwah nunca disse que os alimentos impuros se tornariam em algum momento limpos. O propósito era ensinar a Pedro uma lição sobre preconceito, e ele entendeu como tal. Ele foi com os mensageiros a Cesareia, à casa de um centurião romano, e ao ver todos os gentios incircuncisos reunidos ali, o que ele disse? Versículos 28 e 29. A quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Yahuwah me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Pedro claramente não interpretou a visão como significando que, a partir daquele momento, ele poderia comer o que quisesse. Foi uma aula sobre preconceito e racismo, e ele entendeu claramente a lição. Então, Cornélio explica a experiência que ele vivenciou. Como um anjo veio e disse a ele que sua oração foi atendida e o orientou a ir até Pedro. Comece a ler novamente pelo versículo 33. Essas são as últimas palavras de Cornélio. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Yah, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço porventura que Yahuwah não faz acepção de pessoas. Aí está a sua resposta. Yahuwah não faz acepção de pessoas. Ele aceita todos de qualquer origem e que o buscam a fim de alcançar a salvação. Bem, seria justo dizer que os judeus tinham uma vantagem? Acho que seria justo dizer isso. Qualquer um que tenha os níveis mais altos de verdade também tem vantagens sobre os que não têm tanto conhecimento assim. Alguém criado em um lar cristão, por acreditar na bondade e no amor do Pai, terá uma certa vantagem. E eu arriscaria a dizer, inclusive, sobre alguém criado em um lar pagão que dá crédito aos demônios. No entanto, lembre-se, como dissemos antes, que cada sistema de crença contém verdades suficientes que, se seguidas, conduzirão os que cavam fundo a uma verdade ainda maior. Sim, Yahuwah nos dá essa certeza. Não seria justo de outra forma. Além disso, lembre-se da parábola de Cristo sobre o mordomo fiel. Vamos dar uma olhada rápida nesse texto. Está em Lucas 12, eu creio. Lucas 12... Não tenho certeza dos versos. Deixe-me ver. Sim, comece a ler as palavras de Cristo no versículo 42. Ok. Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Os judeus nos tempos bíblicos e os cristãos de hoje foram galardoados com uma porção dobrada de verdades. E existe alguma vantagem nisso? Claro. Mas a quem muito é dado, muito é esperado ou exigido. Um cristão destituído de senso nos dias de hoje, assim como um fariseu e sua hipocrisia nos dias de Yahushua, está muito pior do que, digamos, um hindu ou um muçulmano ou um samaritano ou mesmo um grego nos dias de Cristo. Existem muitos hindus e muçulmanos bastante sinceros.
Se eles estão vivendo de acordo com toda a luz que possuem, tentando levar uma vida digna e consistente com a verdade que possuem, eles estão em uma posição muito melhor do que um cristão que foi exposto a uma grande luz e a rejeita porque ela é inconveniente. Ou usa a luz que eles têm para julgar e encontrar defeitos nos outros. Exatamente. Yahweh, sendo um pai amoroso, quer que todos sejam salvos. Agora, Chris, abra em Romanos 11. Paulo vai descrever um processo fascinante pelo qual Yahweh está procurando atrair os judeus para a verdade. Veja, todos nós fomos moldados por nossa educação, pelas crenças com as quais fomos criados e por nossas experiências que recebemos. Sei que muitos cristãos tendem a desprezar a psicologia moderna, mas vou arriscar aqui e dizer que acredito que Yahweh é o maior psicólogo que já existiu. Sim, entendi. E ele é, afinal, nosso criador. E ele programou nossos cérebros. E ele sabe como nossa educação cultural moldou nossos pensamentos e emoções. Não quero me desviar do nosso tema central, mas é por isso que continuo enfatizando que não é nossa função convencer os outros do pecado. É o trabalho do Espírito Santo. O Espírito de Yah conhece a melhor maneira de atingir cada coração individualmente e o faz da maneira mais branda possível. Nós vemos apenas o exterior. É fácil para nós simplesmente pisar no outro sem pensar no que mais ele ou ela pode estar passando em sua vida. E, infelizmente, é exatamente esse tipo de comportamento que afastou muitos de Yah. Sim, é verdade. Voltando aos trilhos, Romanos 11 revela um plano fascinante que Yahweh implementou em seus esforços para atrair um remanescente dos judeus para ser salvo. Que plano é esse? Você vai rir porque parece engraçado, mas posso provar pelas Escrituras. Yahweh vai fazer os judeus ficarem com ciúmes. Ciúmes? Sim, isso é muito engraçado. Como isso vai funcionar? Bem, vamos começar em Efésios 2. Mantenha seu dedo aí em Romanos 11, porque vamos voltar a essa passagem daqui a pouco. Mas primeiro leia Efésios capítulo 2, versículos 11 a 13. Nesses versos está descrevendo a condição dos gentios antes que o evangelho fosse pregado a eles. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Yahweh no mundo. Mas agora, em Cristo Yahushua, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, é aqui que os gentios começaram, sem esperança e sem Yah, excluídos da cidadania em Israel, bem como das promessas feitas a Israel. Mas agora o evangelho desde o tempo de Cristo foi voltado às nações gentílicas. Isso criou um ambiente ideal para que Yahweh pudesse demonstrar sua misericórdia para com todos. Agora vamos voltar a Romanos 11 e ler os versículos 30 a 32. Aqui ele está falando aos gentios sobre os judeus. Leia, por favor. Tudo bem, diz, abre aspas, porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Yahweh, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Yahweh a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Fecha aspas. O que isso está querendo dizer? Basicamente, quando o evangelho foi rejeitado pelos judeus como nação, sabemos que muitos o receberam e o aceitaram, mas a maioria não. O evangelho foi então levado aos gentios. Isso teria um efeito duplo. Primeiro, é claro, porque Yahweh queria que os gentios fossem salvos. Em segundo lugar, porém, foi que Yahweh sabia que a reação emocional dos judeus ao ver o evangelho chegar aos gentios seria despertar neles a inveja. Isso pode soar estranho, mas qualquer pessoa que já passou algum tempo lendo o Talmud entenderá.
Ah, sim. O Talmud, para quem não sabe, o Talmud são as tradições verbais dos judeus que foram colocadas no papel. Isso é bastante racista, contém passagens que estabelecem claramente a suposta superioridade dos judeus. Agora, eu só gostaria de deixar claro que isso não é bíblico. Este é o texto central do judaísmo rabínico moderno, mas não faz parte da Bíblia. Existem até declarações ali que justificam tirar vantagem dos não-judeus e classificá-los como inferiores aos judeus. Por exemplo, deixa eu abrir um documento aqui no meu computador. O Isen Lukot Aberut, página 250b do Talmud, e eu posso estar pronunciando errado, mas diz, abre aspas, embora o não-judeu tenha a mesma estrutura corporal do judeu, eles se comparam ao judeu como um macaco para o humano, fecha aspas. Então, o Erejet Rashid Herod 2230 do Talmud diz, abre aspas, o Akun, não judeu, é como um cachorro. Sim, a escritura ensina a honrar mais o cão do que o não judeu. Fecha aspas. Então sim, o texto central do judaísmo rabínico é extremamente racista e ensina os judeus a se sentirem superiores a todos os não judeus. Nem todos os judeus têm essas crenças, mas essa ideia é difundida no Talmud. Felizmente, Yahweh aceita todos onde quer que eles estejam. Se alguém teve tais crenças inculcadas desde o ventre materno, sim, e é provável que menosprezem os não-judeus. Isso é o que eles aprenderam. Então, Yahweh, como mestre psicólogo, criou um plano para trabalhar com eles onde quer que eles estejam. E esse plano, conforme é dito em Romanos 11, é deixá-los com ciúmes. Onde diz isso? Essa é uma informação nova para mim. Eu acho que é meio engraçado, mas se funcionar, isso significa que mais pessoas serão salvas. Mas onde que diz isso? Paulo está explicando aos crentes gentios em Roma que os judeus sempre tiveram e continuarão a ter um remanescente que aceitará a verdade, que é a salvação pela fé. Mas a maioria dos judeus, como dissemos anteriormente, não queria aceitar a salvação sem algum tipo de esforço. Eles queriam trabalhar para esse fim. Ok? Vamos começar no versículo 5 de Romanos 11. Ok. Assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Yahweh lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Você percebeu isso, Chris? Versículo 11. Veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Isso não significa que Yahweh ama menos os gentios ou valoriza mais os judeus. Significa simplesmente que ele sabe como alcançar todos onde eles estiverem e iniciou um processo para alcançar o maior número possível de judeus. Então, as profecias foram dadas primeiramente para os judeus. O Messias é judeu. As promessas foram dadas primeiro aos judeus, mas são os gentios que estão abraçando a verdade e herdando as promessas. Sim, e eu entendo de como isso pode despertar ciúmes. Brilhante. E Yahushua comparou essa realidade ao trabalho de poda que os arboristas fazem nas árvores. Deixe seu dedo lá em Romanos 11 e volte para João 15. Comece a ler pelo versículo 1. Isso fará com que o restante de Romanos 11 faça muito mais sentido. Tudo bem. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quando os judeus rejeitaram o Messias, eles foram podados, digamos, da videira verdadeira. Mas ainda há esperança para eles. E Romanos 11 nos diz como que seria esse processo. Comece no versículo 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Viu? Paulo tinha a esperança de que ainda haveria judeus que aceitariam a salvação. Ele diz que a aceitação do evangelho lhes traria vida da morte certa. Agora ele vai explicar como isso acontece. Versículo 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbestas, mas teme, porque se Yahweh não poupou os ramos naturais, também não te poupará. O Messias foi enviado a Israel. Você poderia dizer que a vinha, o rebanho original, seria o judeu. Consequentemente, os judeus são os ramos naturais. Sim, eles foram podados devido à incredulidade, mas ainda há esperança para eles. Eles podem ser enxertados novamente. Continue, versículo 22. Ok. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Yahweh, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Yahweh, se nela permaneceres. Doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Yahweh é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Portanto, há esperança no mesmo nível para os judeus e os gentios, e muitos de ambos serão salvos. Os judeus rebeldes que rejeitaram o Messias podem ser enxertados ao tronco novamente. Eles são os ramos naturais. Isso é o que significa o evangelho ser dado primeiro para o judeu. Este é o processo pelo qual os judeus ainda podem ser salvos. Continue no versículo 25. Paulo promete que muitos judeus no final aceitarão a verdade e serão salvos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E, assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição,
amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Yahua são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Yahua, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Yahua a todos encerrou na desobediência, a fim de usar a misericórdia para com todos. Quando Yahushua voltar, veremos que a palavra de Yah não fracassou e as promessas a Israel serão todas cumpridas. Tanto os ramos naturais enxertados novamente, quanto os ramos silvestres que foram enxertados, irão conjuntamente formar o Israel de Yah, e todas as promessas feitas a eles serão cumpridas. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Hora da nossa caixa de mensagens diárias. A pergunta de hoje vem de Pérola, do Oceano Índico, a lágrima da Índia. Sri Lanka? Din, 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 dê a esse homem o prêmio de hoje. Sim, disse também que o Sri Lanka é a fonte original do pó da canela. Sua bandeira nacional é uma das mais antigas do mundo, remontando a 162 a.C. Uau, eu não sabia que uma bandeira nacional fosse tão antiga como é a desse país. E qual é a pergunta de hoje? Bem, Ayansh, perdoe-me se eu estou pronunciando seu nome errado, tem uma ótima pergunta. Ele escreve: queridos irmãos, obrigado por suas transmissões. Um amigo compartilhou uma delas comigo e eu estou realmente interessado em ouvir mais. Não tenho rádio de ondas curtas, muito menos tenho tempo para sentar e ouvir uma gravação do YouTube. Existe alguma outra maneira de ouvir seus programas de rádio? Sim, de fato existe. Estou tão feliz que você enviou sua pergunta, Ayash. Em nosso site, clique no ícone Rádio WLC. Nessa página, selecione o idioma desejado e você terá várias opções diferentes. Você também poderá baixar todos os programas de rádio que você desejar em arquivos MP4. Como alternativa, você também poderá baixar um aplicativo móvel para o seu telefone. Basta clicar em qualquer um que você queira. Há um aplicativo móvel para dispositivos Apple e outro para Android. Então sim, há uma variedade de maneiras de ouvir os nossos programas. Coloque os seus fones de ouvidos e você poderá ouvi-los no seu telefone. A tecnologia moderna não é uma coisa fantástica? E até que esse material esteja disponível, todos poderão acessá-lo. Isso é verdade. Ok, temos tempo para mais uma pergunta rápida. Magdalena de Córdoba, na ensolarada Espanha, escreve: quero expressar meu apreço pelo Ministério da WLC. Aprendi muito com os artigos e e-cursos e vídeos disponíveis em seu site. Eles têm sido recursos maravilhosos para a nossa família ao fazermos a transição para o culto doméstico. Quero retribuir de alguma forma. Vocês aceitam doações? Como posso ajudar o seu ministério? Bem, obrigado, Madalena. Isso é muito generoso de sua parte. E sei que falo em nome da equipe quando digo muito obrigado por seu apreço e generosidade. Na verdade, não aceitamos doações. No entanto, certamente há uma maneira de nos ajudar. As Escrituras referem-se repetidamente aos órfãos, às viúvas e aos que carecem de nossa ajuda. Na verdade, temos um ramo de nosso ministério que ajuda os carentes. O problema é que, embora os membros de nossa equipe estejam espalhados por todo o mundo, em nosso dia a dia, de uma forma pessoal, todos conhecemos apenas aqueles que fazem parte de nossa esfera de influência local. Precisamos de ajuda para identificar aqueles que realmente precisam de nosso acolhimento. É isso mesmo, Will. Descobrir quem precisa de nosso auxílio é tão importante quanto enviar ajuda financeira. Portanto, apesar de não aceitarmos doações, precisamos da sua ajuda. Precisamos nos unir e identificar pessoas carentes que devemos auxiliá-las e assim estarmos juntos como parceiros nessa jornada.
E isso é algo que você também pode fazer onde você vive, querido ouvinte. A maioria de nós cresceu pensando nos dízimos como algo que damos à igreja, seja qual for a denominação da qual somos membros. Mas se você voltar e ler o que a Bíblia realmente tem a dizer sobre dízimos e ofertas, muito, se não a maior parte do que está escrito, foi na verdade destinado a prestar ajuda aos órfãos e às viúvas, bem como receber e hospedar os pobres para as festas anuais e coisas do gênero. Perfeito, Will. Lembro-me de ter ficado surpreso ao descobrir sobre isso. Assim, se você conhece pessoas em sua vizinhança que precisam de serem ajudadas em todos os sentidos, doar diretamente a elas seria uma ótima maneira de devolver os nossos dízimos e ofertas a Yahweh. E, novamente, ficamos felizes e agradecemos por saber que você conhece pessoas que estão vivendo em extrema necessidade. Acesse o nosso site e procure pelo Ministério da WLC intitulado WLC Assistência e leia e se intere sobre os critérios que precisam ser preenchidos para receber algum tipo de ajuda. Provérbios 19:17, quem se compadece do pobre a Yahweh empresta, e este lhe paga o seu benefício. Que linda promessa! Se você tiver perguntas ou comentários, gostaríamos de ouvi-lo também. Basta ir ao nosso site no www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. A seguir, teremos a nossa promessa diária com Laura Lee. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Eu gosto muito de compartilhar histórias verídicas que ilustram as promessas dadas a cada um de nós por meio das Escrituras. Para mim, essas promessas fortalecem minha fé ao ouvir sobre as muitas maneiras pelas quais Yahweh atendeu às necessidades de muitas pessoas. Isso serve de grande estímulo porque eu sei que o que ele fez pelos outros, ele poderá fazer por mim também. E para mim é um privilégio passar essa mesma certeza aos nossos ouvintes. Mas hoje vou fazer algo um pouco diferente. Vou compartilhar com vocês uma história da minha própria vida. Uma história que vem do fundo do meu coração. Meu filho esteve doente por muitos anos. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele começou a reclamar de estar se sentindo cansado o tempo todo. Ele parecia ter dificuldades para respirar quando ele corria, e depois de brincar com seus amigos, ele adoecia e permanecia na cama por semanas, sem nenhuma febre. Levei-o ao pediatra, que sugeriu que eu tentasse um inalador, mas ele não melhorou. Finalmente, depois de meses levando as consultas por várias oportunidades, a médica me perguntou se eu estava prestando atenção na forma que ele estava reagindo em casa. Ela sugeriu que não havia nada de errado com ele e que ele estava apenas fingindo estar doente para chamar a atenção. Esse foi o sinal para que eu procurasse um outro médico, uma vez que ela já havia tentado tudo o que ela sabia para fazer com que o meu filho melhorasse. Com o passar dos anos, meu filho ficou cada vez mais doente. Quando ele tinha 13 anos, ele passava a maior parte do dia na cama, fraco e exausto. Aos 14 anos, ele ainda estava acamado. Levei-o a todos os médicos que me foi possível e eu repetia a cada um deles: eu conheço o meu filho e sei que ele está doente, e ele não está cometido por nenhum tipo de depressão, mas ele com certeza está doente. Todos eles faziam uma variedade de testes e tentavam coisas diferentes, mas eventualmente, depois de alguns meses, voltavam a me dizer que meu filho estava deprimido ou que estava fingindo apenas para chamar a atenção. Um médico foi bastante direto, dizendo-me: todos os sintomas que você perguntar a ele, ele tem. Não há razão médica para ele ter todos esses sintomas, e ele só quer simplesmente vir ao médico. Minha insistência de que eu o conhecia e que ele estava doente não foi o bastante para obter um diagnóstico favorável. Tudo o que eu podia fazer era orar e continuar tentando encontrar respostas. Finalmente, há alguns dias atrás, procurei um médico que na verdade era o 15º. Sim, o 15º médico, que conseguiu nos dar um diagnóstico. Meu amado filho tem uma infecção chamada Streptococcus e que ele a tem por tantos anos que se tornou sistêmica. E ficar sem nenhum tipo de tratamento por tanto tempo fez com que danificasse seus órgãos internos. E isso se encaixa com o que tenho dito aos médicos, que ele fica cansado o tempo todo e que qualquer esforço o deixa cada vez pior.
mas que ele melhora um pouco desde que ele tome antibióticos. Porém, a boa notícia é que agora ele está melhorando mais e mais. Vai demorar um pouco para que ele se recupere totalmente, uma vez que ele tem estado doente por muitos anos. Mas agora, aos 18 anos, ele pode finalmente se recuperar e ter uma vida normal novamente. Por longos anos eu lutei para encontrar respostas, sendo uma voz solitária insistindo que algo estava errado. Anos esses que derramei muitas lágrimas, bem como diversas orações eu elevei aos céus. Ao buscar por um diagnóstico, eu por várias vezes lembrei da parábola do Salvador em Lucas 18. O capítulo começa dizendo: Disse-lhes Yahushua uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A parábola é de uma viúva que comparecia perante um juiz injusto, insistindo que ele fizesse justiça. Por algum tempo, o juiz não a quis atender. Porém, como ela o importunou sobremaneira, ele finalmente lhe concedeu justiça. E Yahushua terminou a história dizendo: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Yahuwah justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Na vida, nem sempre obtemos respostas instantâneas às nossas orações. Às vezes pode até levar anos. Mas eu estou aqui para dizer que, apesar de tudo, nosso amoroso Pai Celestial ouve as nossas orações e nos dá forças para nos suster em todas as provações. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Este foi um estudo muito interessante, e eu gostei pelo fato de que ainda há esperança para os judeus. Não no sentido que os evangélicos acreditam, mas que Yah tem um plano para conduzir aqueles cujos corações podem ser atraídos para um relacionamento salvífico com ele. Esse é o plano que o Pai tem para cada um de nós. E esse sempre foi o desejo de Yahuwah, que é o de salvar ao máximo daqueles que se achegam a ele. As ações de Yahuwah revelam que seu coração é incomensurável e profundo. E o que isso revela é um amor de uma vastidão sem precedentes, uma bondade que não se pode medir e uma longanimidade que é indescritível, que qualquer pessoa, independentemente de pecados ou erros passados, pode encontrar a salvação. Ele ama você e me ama com um amor sem fim. E se você se perdesse, se eu me perdesse, ele passaria a eternidade sentindo nossa falta. Isso é o quanto ele nos ama. Isso é fantástico. Eu, na verdade, nunca pensei que Yahuwah pudesse desistir dos perdidos, mas com um coração de amor igual ao dele, não tem como isso acontecer. Agora que você deu todas essas evidências, Will, eu consigo visualizar seu plano de uma forma muito clara. Para encerrar, por favor, Chris leia Efésios 2, versículos 4 a 10. E enquanto Chris lê essa passagem, eu gostaria de convidar nossos ouvintes a fechar os olhos e mergulhar nessas palavras que mostram até onde Yahuwah irá para salvá-lo. Porque ele te ama. Mas Yahuwah, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Yahushua, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Yahushua, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Yah, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo e Yahushua para boas obras, as quais Yahuwah de antemão preparou para que andássemos nelas. Yah, sua glória e seus planos para seus filhos não serão vistos e compreendidos até que seu reino seja estabelecido nesta terra. Só aqueles que vivenciam essa experiência saberão como ela é em sua pura essência. Isso me lembra das palavras de Paulo em 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Yahuwah tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Seu amor é incompreensível e beberemos dessa fonte por toda a eternidade. Portanto, não desista de testemunhar a outros, pois há ainda muitas almas sedentas a serem salvas. Obrigado, Will.
Bem, nosso tempo acabou por hoje. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahuwah o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahuwah, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.